Galerinha, só ajeitar aqui as configurações, tá? Seguinte, ó, vou cortar o áudio de vocês aí, mas qualquer dúvida pode chamar no bate-papo. Cara, se você sobreviver a essa terça-feira de hoje, eu vou cagar ralo em vocês, né? Galera, nós vamos ter 2 aulas de física hoje, mas calma, que é excepcional. O professor André Lopes, cara, tá? Teve um pequeno problema. E aí, meninos, olha, o Celhão pediu para mim, cara, dobrar com vocês hoje. É semana que vem o Lopes vai dar 2 aulas com você. O Lopes não, é o André mesmo, isso mesmo. Aí tá, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos, né, combinar técnicas de sobrevivência. E aí, galera, olha, é o seguinte, nós vamos ter essa aula, aí para não ficar as duas seguidas, o Célio mudou a aula do Rocha. Aí, galera, eu dei uma primeira aula, vocês têm uma aula com geografia com Rochinha, que homem, para descansar. Aí voltamos para mais uma aula de física. Cara, semana passada nós falamos sobre um assunto importante, chamado trabalho, né? Quando você vai lá e, bum, aplica uma força em um corpo, e a ação dessa força promove o deslocamento dele, a gente diz que na física, essa força entregou energia útil para o corpo. E essa energia nós chamamos de trabalho, não é isso? Agora, às vezes um corpo está se deslocando e a ação da sua força, esse cara vem deslocando aqui, eu empurro ele para frente, mas a ação da minha força não consegue, né? Cara, não consegue, sim, né, fazer deslocar no mesmo sentido. Mas a ação da minha força está tirando o velo dele. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa força está retirando energia útil do corpo enquanto ele se desloca. E chamamos essa energia de trabalho. E aí, meninos, olha, foi bem no final da aula, vocês até xingaram, né? Combinamos que na termologia, para calcular o trabalho, é pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. Para quem não lembra, a gente combinou na aula passada que trabalho, né? Quando eu olho para um gás e vejo esse gás empurrando alguma coisa, a gente chama de trabalho a energia que o gás, né, forneceu para esse corpo enquanto ele se deslocou. E, meninos, se a pressão não aumentar e nem diminuir, a gente combinou que calcular o trabalho é facinho. É pegar, cara, a pressão e multiplicar pela variação do volume. Foi aqui que nós paramos semana passada. E para transformações onde a pressão não muda, trabalho é P delta V, lembra? Trabalho é P delta V, né? É pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. É daqui que a gente vai continuar. Só fazer um exercício aqui rapidinho, para a gente não, cara, tá? Se distanciar muito aí, galera, tá? Do assunto. O grande problema aqui de calcular o trabalho, vou até chegar mais perto aqui, é que, cara, no sistema internacional eu preciso dele em joules. No sistema internacional eu preciso do trabalho em joules. Então, eu vou ser obrigado a utilizar as unidades do sistema internacional. Então, galera, aqui, olha, a gente é obrigado a trabalhar com a pressão em Pascal, ou se não, Newton/metro quadrado. Não é uma opção, é uma obrigação. Então, exercícios que eu tenho que calcular, mano, o trabalho realizado por um gás ou o trabalho realizado sobre o gás, eu sou obrigado a trabalhar com a pressão em quê, cara? Em Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Se eu ver que a pressão não está em Pascal, eu vou passar para, meninos, Pascal. E geralmente os exercícios te dão. É o caso desse aqui. Só de bater o olho aqui, meninos, desse exercício, dá para ver aqui, ó, que a pressão aqui está em ATM. Eu não posso. Trabalho é P, delta V. Eu não posso usar a pressão aqui, cara, tá? Em ATM. E o volume, galera, o volume ele tem que ser dado para a gente em metros cúbicos. Então, o volume ele tem que ser dado para a gente em metros cúbicos. Então, cara, o que às vezes pega para a gente na termologia, na hora de calcular o trabalho, é esquecer de usar as unidades do sistema internacional. Olha para esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se vocês entendem. Diz, olha, a pressão média efetiva para um carro popular 1.0, delta V, 1 litro, de 61 cavalos a 6.000 RPM, é por volta de P igual a 9 ATM. Qual é aproximadamente o trabalho realizado na expansão dos pistões desse carro? Dado 1 ATM, 10 a quinta Pascal. Cara, tem carro que tem 3 pistões, carro que tem 4, carro que tem 8. Meninos, olha, se é um carro a gasolina, tu joga a gasolina, mistura com ar,
Olha para esse pistão aqui, vou esperar ele comprimir. Ó, parou. Tá cheio de gasolina e ar aqui. Aí eu vou lá, tem uma peça chamada vela que dá uma faísca, o trem, bum, explode. Na hora que explodir, meu irmão, o que vai acontecer? Esses gases vão o quê? Expandir. E ao expandir, eles empurram o pistão. Vão realizar um trabalho, assim? Um carro 1.0 significa que o curso de todos os pistões da expansão vão varrer um volume de 1 litro. Fiz o ΔV é 1 litro, beleza? A pressão vai permanecer constante e ele fala que essa pressão para a gente está valendo, cara, 9 atm. E ele quer que a gente calcule o trabalho. Isso aqui não tem perigo, tá? Isso, a pressão é média, então ela variou. Ela aumentou, diminuiu, mas a média, o valor médio é de 9 atm. Eu só vou pegar aqui, você está entendendo por que ao invés de eu colocar 9, eu estou colocando 9 vezes 10 à quinta? Isso aqui, mano, os exercícios vão te dar. Pode ficar relax. A pressão em ATM, se precisar transformar em Pascal, ele vai te fornecer. Então, o que você tem aqui, cara? Que 1 ATM, cada ATM, eu tenho que multiplicar por 10 à quinta para virar Pascal. 9 ATM, eu tiro o ATM e coloco 10 à quinta Pascal. Tá flat. E o volume, galera, tem um problema. Quem não lembra, o volume dele é como um motor de carro, ele te dá o volume dos pistões em litros. 1 litro, se eu colocar 1 litro, eu vou rodar. Eu tenho que dividir o litro por 1000 para fazer ele virar metro cúbico. Então, essa transformação aqui embaixo não é dada para você. Se eu colocar 1 litro, eu vou rodar. Você entende que eu estou colocando vezes 10 a menos 3, que é para fazer o litro virar metro cúbico? Quem não lembra disso, anota aqui no cantinho, por favor, senhores. Vamos colocar umas colinhas. Tá dando reflexo pra caramba aqui, mas acho que dá para enxergar aqui, ó, tá? Exercício que eu estiver trabalhando em litro, se eu dividir o litro por 1000, o litro vira metros cúbicos. Então, quando eu precisar, cara, quando eu precisar transformar o litro em metro cúbico, eu vou dividir ele por 1000. Porém, galera, dividir por 1000, muitas vezes não é bom. Muitas vezes é melhor você usar potência de base 10 ou potência, hein? Então, muitas vezes, ao invés de você dividir ele por 1000, é melhor você multiplicar ele por 10 a menos 3. Então, vamos acostumar com isso. Então, cara, quando eu tiver o volume em litros e precisar passar para metro cúbico, aí eu só multiplico ele por 10 a menos 3. Ah, o carro do Playboy lá tem um motor 2.0. 2 litros. É o volume varrido pela expansão de todos os pistões. 2 litros, 2 vezes 10 a menos 3, aí vira metro cúbico. Então, vamos acostumar com essa transformação. Agora aqui tá de boa. Então, você entendeu? Se não entendeu, chama no bate-papo aí, meninos. Porque muita gente tem dificuldade com matemática. Isso aqui é matemática. Quando eu precisar transformar os metros cúbicos, os litros, perdão, em metro cúbico, eu vou pegar ele e multiplicar por 10 a menos 3. Agora é fácil, né? Trabalho é P, ΔV, né? Eu vou pegar aqui a pressão, 9 vezes 10 à quinta, e multiplicar pelo volume, 1 vezes 10 a menos 3. Vou focar nos números, 9 vezes 1 vai me dar 9, não é assim? E quando eu vou multiplicar as duas potências, eu conservo a base, que é 10, e vou fazer a conta com os expoentes. Vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. O trabalho é 9 vezes 10 ao quadrado joule, ou quem quiser escrever sem potência de 10, coloca 900 joules. Dúvidas aí, meninos? Chegou pergunta aqui no chat, aqui no bate-papo, hein? Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Se não entendeu, fala. Meninos, olha, ó, perguntou aqui, ó, Yamar, volume cúbico multiplica por 3. 10 a terceira, amigo, da Yamar. 10 a terceira. Se ele me der o volume em litros, ele me der em litros e vai ser comum, tá? Se ele me der o volume em litros, aí você multiplica por 10 a menos 3, que ele vira metro cúbico. Essa é a jogada, tá? Também é comum em exercícios de moto, motor de moto, ele te dá o volume. Eles chamam de cilindrada, centímetro cúbico ou ml. Uma moto 600 cilindradas. O volume que os pistões varrem na expansão é de 600 centímetros cúbicos ou 600 ml. Também é comum. Aí nós vamos fazer agora, nós vamos ter que dividir por 1000 duas vezes.
Mas o importante é que volume tem que estar em metro cúbico. Volume tem que estar em metros cúbicos, tá? Gente, teve alguém que não entendeu aqui? Fala aí. Se não entendeu, fala. Aqui é conta. Se eu ver que a pressão do gás não aumenta e nem diminui, eu vou falar que trabalho é P, delta V. É a pressão vezes a variação do volume. Agora, galera, não é só de conta que a gente vive aqui não, hein? Eu também tenho muito medo de conceitos, que o Enem usa muito. Na mecânica, recordando, o que é um trabalho positivo? É tipo esse cara puxando a caixa, a gente falou na aula passada. Ele está puxando a caixa para frente e a caixa vai para frente. O cara me puxa para frente e eu vou para frente. A ação da força está ajudando no deslocamento. Trabalho positivo me diz que a força fornece energia para o corpo enquanto ele se desloca. E na mecânica, o Zoinho vai chamar isso de trabalho motor. Niseu, Zoinho, Darlan, os 3 professores de física vão usar. A diferença é que quando o Darlan falar disso, ao invés de ser uma caixa, vai ser uma carga elétrica, um elétron andando dentro de um fio. Comigo, ao invés de ser uma caixa cheia de tranqueira, vai ser um gás que vai estar deslocando. Agora, o que é um trabalho negativo? Trabalho negativo, a gente combinou, diz, ó, eu estou indo para trás e o cara me puxa para frente. Ele me puxa para um lado, mas meu corpo se desloca para o outro. A ação dessa força está atrapalhando no meu movimento. Então, a caixinha verdinha está indo para frente, mas ele puxou com a cordinha para trás, a ação dessa força está retirando energia dele. Um trabalho negativo me diz que a força retira energia do corpo. E você chama na mecânica de trabalho resistente. Então, na mecânica, trabalho motor é um trabalho positivo, não é assim? E trabalho resistente, trabalho negativo. Um, quando a força entrega energia, outro, quando a força retira. Quando a força entrega energia para o corpo, fornece, ela está ajudando no movimento. Quando ela retira energia, ela está atrapalhando o movimento do corpo. Como se não bastasse isso, nós vamos ter que adaptar isso para a termologia, cara, tá? Comigo na física térmica, nós vamos ter que fazer adaptações, porque com a gente, cara, vai ser um gás dentro de um pistão. Isso tem problemas que a gente vai ver, igual o gás, ele começa aqui, algo acontece, as moléculas soca o pistão para cima e o gás sobe. Meninos, quando o gás expande, meninos, se o gás expandiu, se o gás aumentar o seu volume, nós teremos um trabalho positivo. Não é difícil ver dessa forma. Trabalho é P, delta V, né? Mas se o gás aumentou o seu volume, o volume final é maior que o inicial. Quando eu diminuir, vai dar um número positivo. Só que o nome técnico, cara, a gente vai falar é diferente. Aqui, trabalho positivo, a gente está falando que o gás ajudou o pistão a se deslocar. Mano, o pistão foi para cima e o gás ajudou ele a se deslocar, tá? O nome técnico que a gente vai dar é que o trabalho é realizado pelo gás. É que eu fico cagando na calça de medo, é muito detalhezinho na sua cabeça. Trabalho realizado pelo gás é quando eu ver o volume do gás aumentar. Se eu ver o gás aumentando o seu volume, eu vou falar que o trabalho é realizado pelo gás. Foi o gás que empurrou essa tampa aqui para cima. O trabalho realizado pelo gás é quando o gás expande, quando ele aumenta o seu volume. E quando ele aumentar o seu volume, nós teremos um trabalho positivo. Agora, tem situações que a gente vai ver o gás contrair. Mano, ó, esse trem tá aqui, alguém foi lá, alguma força externa empurrou esse pistão aqui para baixo. E o pistão abaixando, as moléculas lá, embora o pistão tenha abaixado, as moléculas a todo instante empurraram ele para cima. Então, meninos, quando um gás diminui o seu volume dentro de um pistão, a gente diz que ele está atrapalhando o deslocamento do pistão. Um pistão de um carro é uma linha, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. Quando ele expande, o gás ajuda o pistão a subir. Agora, enquanto uma linha de pistão sobe, a outra tem que descer. Enquanto a outra desce, aqueles gases lá dentro atrapalham o deslocamento do pistão. Quem for estudar engenharia mecânica, você tem as fases, né? Admissão, exaustão, tem um monte de trem, ignição, tá? Quando o trabalho for negativo, a gente vai dizer que o trabalho é realizado sobre o gás. Foi alguma força externa que empurrou o pistão para baixo. Então, cuidado. Mano, se você tava ali, foi tomar uma água, né?
foi tomar uma água, deixou o zoom ligado, você vai pensar assim, ué, você está vendo só essa tela. O Sostaque está fumando maconha, porque aqui o trabalho é realizado pelo gás. O trabalho é realizado sobre o gás. É a mesma coisa. Não, não. Tá parecendo. Cara, se você ler rapidão, o trabalho é realizado pelo gás e aqui o trabalho é realizado sobre o gás, seu cérebro vai achar que está dizendo a mesma coisa, mas não. Trabalho realizado pelo gás é quando o gás expande, quando ele aumenta o seu volume. É quando eu tenho um trabalho positivo. Trabalho realizado sobre o gás é quando o gás diminui o seu volume, quando ele contrai. Se eu ver o gás aumentar o seu volume, vou ter um trabalho positivo. E o nome técnico é que o trabalho é realizado pelo gás. Se eu ver o gás diminuir o seu volume, eu vou calcular o trabalho, vai dar um valor negativo. E vou falar que o trabalho é realizado sobre o gás. Nisso todo mundo entendeu a diferença? Dúvidas aí? Dívidas? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Tudo certo? Se alguém tiver uma dúvida aí, fala agora. Não? Ninguém falou nada. Quem cara parece estranho. Como assim? Realizado pelo gás sobre o gás? Tem diferença. Realizado pelo gás vai ser quando o seu volume aumentar. Trabalho realizado sobre o gás, quando o seu volume diminuir. Cara, principalmente aí, tem muitos alunos aí do curso Vespertino que estão prestando para medicina e você sai fazendo aquelas provas no Brasil afora, tudo concorrido. Cara, e aí é detalhezinho, cara, tá? Às vezes é detalhezinho de rodapé ali de capítulo que faz a diferença na hora da questão. Então vamos lá. Olha para essa questão aí rapidinho, meninos. Olha para essa questão, jogo rápido. Cara, é assim que eles costumam cobrar em vestibulares, que pode ser cobrado no Enem. Em um motor de um automóvel, a mistura de combustível com ar é comprimida pelo pistão antes da ignição, a uma taxa de 10:1, ou seja, o volume final do cilindro é 10 vezes menor que o volume inicial. Está falando que o volume final é 10 vezes menor que o inicial, como mostrado na figura abaixo, fora de escala. Mas olha a situação inicial, está cheio de gás aqui dentro. Alguma coisa externa vai empurrar essa tampa para dentro. Na hora que empurrar e obrigar o gás a encolher, o gás atrapalhou o deslocamento do pistão. A letra A está flat, porque ele quer saber de você se o trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás. E quer que você justifique. Mas já está fazendo vestibular para médico, para medicina. São provas concorridas. Já é prova de canetão, segunda etapa. Aqui, cara, prova discursiva vale muito mais ponto do que a de xizinho. Cara, seu concorrente não vai deixar uma letra A dessa passar batido, não. Mano, se você errar a letra A aqui, você toma uma relascada, porque errar questões fáceis ferra com a sua nota. Ele foi realizado pelo gás ou sobre o gás? Alguém responde aí. Não, tem que saber que você tá aí, hein? Eu tô achando que vocês largaram eu sozinho aqui. Aí, ó, o Emerson tá aí, tá certinho, irmão. Meninos, então você entende que o trabalho foi realizado. Meninos, olha, o trabalho foi realizado. Eu tô vendo o volume do gás diminuir. Então, vou falar que o trabalho foi realizado sobre o gás, porque eu tô vendo o seu volume diminuir. Meninos, olha, dúvidas aí? A letra B tem uma conta. Considerando que na compressão acima, a pressão permaneceu constante em 4 atm e que o volume do gás é de 20 centímetros cúbicos, calcule o trabalho. E nós temos um pepino, hein? Pressão 4 atm e o volume inicial é de 20. Se eu fizer direto na fórmula aqui, eu vou rodar. Trabalho é P, delta V. Se eu colocar 4 vezes 20 aqui, eu vou rodar. A letra A foi flat, mas a B não. Primeiro, ele me deu 4 atm. Você entendeu por que eu estou colocando 10 à quinta aqui? Mano, eu vou até fazer essa cola aqui para vocês, hein? Vou até fazer essa colinha aqui. A primeira você não vai anotar não, hein? Está meio que dando reflexo aqui, mas acho que dá para você enxergar. Vou montar um kit de sobrevivência para você. Tá? Nisso, primeiro, se ele te der a pressão em atm, aí você vai lá e multiplica por 10 à quinta, que ela vai virar Pascal. Lembrando
que Pascal é a mesma coisa que Newton barra metro quadrado. Pascal ou Newton por metro quadrado da massa, tá? Isso aqui é dado, tá? O que não é dado é isso aqui embaixo. Isso aqui você tem que saber que é trem de matemática, tá? Se o cara te der o volume em centímetros cúbicos, isso aqui é a mesma coisa que ml. Aí você vai fazer uma maracutaia. Você vai dividir ele por 1000, dividiu por 1000, o centímetro cúbico ou ml vai virar litro, tá? E ainda, cara, não tá bom pra gente ainda não. Litro ainda não é SI. Se eu dividir o litro de novo por 1000, aí o litro vira metro cúbico. Ou seja, cara, dividir por 1000 duas vezes não é bacana, mano, tá? Se você pegar um número e dividir por 1000 duas vezes, ele vai ficar tipo 0,00. Então, para você fazer diretão aqui, tá? Fazer o centímetro cúbico ou litro virar metro cúbico, conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir por 1000 é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 3. Ou 10 a menos 6, perdão. Porque eu vou dividir por 1000 a primeira vez e vou recuar. Se eu dividir por 1000 a primeira vez, eu vou recuar 3 casas com a vírgula. E se eu dividir por 1000 a segunda vez, eu recuo 3 de novo. Então, recuar 3 casas, depois 3, é igual a recuar 6 direto. Então, tá em casa. Cara, dá uma printada nessa tela aí, por favor. Dá uma printada, principalmente essa de baixo. Aquela lá de cima vai ser fornecida para você. Deixa eu sair fora para não poluir aí a sua tela. Captura aí. Pronto. Pá, capturou? Então, pronto, ó. Essa conversão de baixo aqui não é dado pra você não, hein, maluco? Então, vamos. Então, 4 ATM, você entendeu por que eu meti o 10 à quinta para ele virar Pascal? Sim? Tudo bem? Tá, beleza. Agora, e o volume? O final é 20. Esse aqui é o final, né? E ele falou que o volume foi comprimido de 10 para 1. Então, o volume inicial é 10 vezes maior do que isso. Antes do gás ser chuchado lá dentro do pistão, ele tinha um volume inicial 10 vezes maior. Então, o volume inicial, 20 vezes 10, 200 ml. Eu tenho que fazer trabalho, é P, delta V. P, delta V. O delta V tem que ser obrigatoriamente volume final menos volume inicial. Então, tem que diminuir. Ah, mas não interessa quem é maior, quem é menor. É a regra. Variação é final menos inicial. Eu tenho 20. Tem 20 real, perdi 200. Eu vou ficar devendo 180. Então, meninos, olha, ali vai dar menos 180 ml. ml, centímetro cúbico, dá na mesma, né? Agora, cara, eu preciso disso, cara, em quê? Em metros cúbicos. Então, se eu dividir por 1000, ele vai virar o quê? Litro. E se eu dividir por 1000 de novo, ele vira metros cúbicos. Eu não vou fazer isso aqui, cara, tá? Ao invés de dividir ele por 1000 duas vezes, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu multiplico ele por 10 a menos 6. Então, no trabalho é P, delta, ver assim? Cara, a pressão 4 vezes 10 à quinta. E tu entendeu por que eu peguei o menos 180 e coloquei o 10 a menos 6? Eu vou multiplicar os dois números, tá? 4 vezes menos 180. Mano, na multiplicação, mais com menos é menos, né? 4 vezes 180. Cara, faz de cabeça, hein? 4 vezes 180 vai te dar 720. No joguinho de sinal, mais com menos dá menos, não é isso? E as potências de 10, eu conservo a base, que é 10, e vou fazer a conta com os expoentes. 5 menos 6 é menos 1. Se eu deixar minha resposta que está aqui, menos 720 vezes 10 é menos 1. Se eu quiser, eu posso voltar uma casa com a vírgula. Voltar uma casa com a vírgula, esse 1 desaparece. Posso também falar que o trabalho vale menos 72 joules. Esse menos 72 joules, meninos, significa, cara, que meninos, a força aplicada pelo gás no pistão retirou a energia dele. E foi. Mano, o gás ali está tentando frear o movimento desse pistão. Meninos, alguma dúvida aí, senhores? Então vamos combinar, tá? Exercício que eu vou calcular o trabalho realizado por um gás, eu tenho que usar sistema internacional. Pressão
tem que vir em ATM ou em Pascal, que dá na mesma, e o volume, obrigatoriamente, tem que vir em metros cúbicos. Muitas vezes o volume vem em litro. Eu divido por 1000, ou é melhor eu multiplicar por 10 a menos 3. Ele vai virar metro cúbico. Ou o volume pode vir em centímetro cúbico ou ml. Eu divido por 1000 uma vez, divido por 1000 duas vezes, ou para ficar mais fácil, multiplico por 10 a menos 6, que passo ele para metro cúbico. Alguma dúvida aí, senhores? Dúvidas, dívidas, decepções amorosas? Tranquilo? Agora, galera, toda hora que nós vamos poder usar o trabalho é P, delta V. Não, né? Nós só vamos poder utilizar essa equação, né? Se a pressão do gás permanecer constante. Porque se a pressão do gás é constante, eu sei que a força com que o gás empurra o pistão é a mesma. Agora, tem situações que a pressão do gás vai variar, vai aumentar ou diminuir. Então, a força com que o gás fica socando o pistão também pode aumentar ou diminuir. E aí eu vou precisar adaptar. Lá na mecânica, como que eu calculo o trabalho quando a força variar? Mano, essa nossa amiga aqui empurrando esse carro. Sei lá, vamos supor que ela desloca o carro por 5 metros. Num cenário real, tá? Ela vai empurrando, hora ela dá um empurrão com mais força, hora ela empurra com menos intensidade. A direção e o sentido também pode mudar. Então, em situações mais reais, tá? A força ela tende a ficar passando por mudanças. E se a força variar, tá proibido usar aquela do zoinho. Quem trabalha fede e coça a bolinha. Não pode não, tá? Meninas, olha, aí o exercício vai te dar um gráfico. No pauzinho que está levantado, meninos, pauzinho levantado, ele vai colocar a força. No pauzinho deitado, o deslocamento. Aí a pegada nossa vai ser diferente. Esse gráfico me diz que ó, o pauzinho do Newton levantando, a força foi aumentando. Esse gráfico me diz que de 0 para 5, essa moça aqui fez o carro deslocar 5 metros. E nesses 5 metros, ela começou com uma força de 20 newtons e terminou com uma força de 100. Cara, para mim calcular o trabalho, eu vou dar uma pintada do gráfico até o eixo horizontal, o eixo deitado, e vou ver uma figura geométrica. Se eu conseguir calcular a área dessa figura, eu tenho o trabalho realizado pela força. Então, meninos, olha, dá um print, dá uma captura de tela, por favor, hein? Quando a força variar, se a força aumentar ou diminuir, o exercício vai te dar um gráfico, você vai dar uma pintada, e vai enxergar uma figura geométrica. Se você, meninos, conseguir calcular a área desse gráfico, você tem o trabalho. Meninos, aqui, ó, tá uma burrada muito comum. O pessoal vai calcular o trabalho aqui e falar assim, ó, quem trabalha, fede e coça a bolinha. Tá tudo errado. Não pode fazer isso, tá? Porque essa força aqui, ela variou. Não tá proibido de fazer isso. Como que você calcula o trabalho nesse cenário aqui? Diz, ó, você vai pintar, você vai ver uma figura geométrica. Tem gente que enxerga daqui para cima como sendo um triângulo. Tem gente que vê isso, um triângulozinho. E daqui para baixo, tem gente que enxerga de rosinha um retângulo. E a gente tem essa visão. Calcula a área do triângulo, calcula a área do retângulo, soma. Tem gente que roda esse trem e enxerga um trapézio. Se você rodar essa figura aqui, você vai ver um trapézio, meninos, tá? Então, aí vai depender da visão geométrica e espacial sua. Ou seja, cara, agora aqui nós vamos parar com a física um pouco e nós vamos usar o quê? Matemática. Calcular a área. Isso. No nosso caso, o que vai acontecer é que quando a gente olhar para um gás, se a pressão do gás variar, aí só vai mudar que ao invés de força e deslocamento, vai aparecer, cara, o quê? Pressão e volume. E eu vou ter que calcular a área do gráfico. Vocês são bons de geometria. Eu já paguei uns quadros lá de matemática lá, tá? Esse trem lá com o Tercílio, Pedro Ito fala, os trem mais louco lá. Não é possível que ele não vai dar conta de calcular a área num gráficozinho. Por exemplo, meninos, qual que seria o trabalho realizado nesse deslocamento? Mano, tá? Ó, a força variou. De 20, ela aumentou para 100, né? E num deslocamento de 5.
Mano, eu vou só virar essa figura. Vou virar essa figura aqui. Vou rodar ela. Dá para ver um trapézio agora? Eu só peguei essa figura assim, ó. Tchum, tá? Eu peguei essa figura aqui e dei uma rodada nela. Vou rodar ela. Tá, você enxerga o trapézio? Enxerga o trapézio. É o Bzão mais o Bzinho. A área do trapézio é Bzão mais Bzinho, vezes a altura sobre 2, não é assim? Quem que é o seu Bzão? Bzão seu é essa linha rosinha. Bonitinho. Essa linha rosinha é a base maior. Segue a linha aqui, ó. Opa, parou aqui, mas começou aqui. Então, eu pego final menos inicial. 100 menos 0, o meu Bzão aqui vai ser 100, não é assim? Quem que é o Bzinho? Quem é o Bzinho? O Bzinho é essa linha amarelinha. Essa linha amarelinha, ela começa aqui, ó, do 0 e foi até o 20. Eu faço 20 menos 0. O seu Bzinho é 20. E quem que é a altura desse trem aí, hein? Mano, quem que é a altura? A altura é isso aqui, parceiro. Isso aqui é a altura do seu trapézio, né? Ó, eu saio do 0 e vou até o 5, a sua altura vale 5. Ou seja, virou agora geometria, né? Mano, agora virou geometria. Eu vou calcular a área aqui. Olha, vou lá. Bzão, 100. Bzinho, 20. A altura, 5. 100 mais 20, 120. Vezes 5 sobre 2. Ou eu multiplico 120 com 5 e depois divido por 2. Ou, se eu quiser, eu divido 120 por 2. Entre multiplicar e dividir, não existe prioridade. 120 dividido por 2 dá quanto, cara? 60. E o 5 esperando aqui. 5 vezes 6, 30 com 0, 300 joules. Essa foi a quantidade de energia. Foi a quantidade de energia que a ação dessa força forneceu durante o deslocamento desse carro. Meninos, então, quando a força variar, eu tenho que mexer com geometria, com área. Não mudou muito, não. Eu já vi vocês calcularem na matemática com as áreas bem mais cabeludas que essa. Então, para o gás, galera, para a gente finalizar essa primeira aula, para ter um tempo para você se refrescar, como que eu calculo o trabalho realizado por um gás se a pressão variar? Eu tenho um gás aqui, tá? Vamos supor que aqui eu venho aqui e jogo vapor de água aqui. Aí, fogo da Babilônia, o vapor expande. Na expansão, o vapor empurrou o pistão. Tá dando energia. Trabalho positivo, tá? Vai ter um momento que é o contrário. O pistão vem aqui e espreme o gás. Nesse cenário, o gás sendo comprimido, diminuindo o seu volume, ele atrapalhou no deslocamento. Vai ser um trabalho negativo. Se a pressão variar, aumentar ou diminuir, eu estou proibido de usar. O trabalho é P, delta. Não pode. O trabalho é P, delta V. Eu só vou usar se a pressão for constante. Se ela variar, meu irmão, aí o exercício vai te dar um gráfico. A diferença é que nos problemas de mecânica, que foi o anterior, ele coloca no pauzinho que está levantado aqui, ó, a força. Aqui vai aparecer pressão e aqui vai aparecer volume. E aí, meninos, o meu gráfico é essa linha preta. Ele começa aqui e termina aqui. Eu vou pintar ele até do gráfico para baixo. Eu pinto do gráfico para baixo até chegar à linha horizontal. E, meninos, olha, se eu conseguir calcular a área desse gráfico, eu vou ter o trabalho realizado. O trabalho ele é numericamente igual à área varrida pelo gráfico. Eu calcular o trabalho aqui é calcular a área. Agora só toma muito cuidado, hein? Ô, acorda aí, acorda. Diz, ó, vocês acabaram de almoçar agorinha. Aqui só tem um pequeno problema, hein? Às vezes a gente vai no VAC e já calcula a área sem ficar esperto com o detalhe. Ó, essa setinha aqui, ela faz parte do pagode. Essa setinha aqui, ela está me dizendo que o gás começou em A e terminou em B. Isso aqui, olha para esse pistão. Eu tenho aqui no movimento, no curso de um pistão, duas possibilidades. Gás expandindo, agora, o gás comprimindo. Então, tem situações que o volume do gás vai aumentar e tem situações que o volume do gás vai diminuir.
Você vai olhar para a setinha, ela te diz que ele começa em A com um volume pequeno e quando vai para B tem um volume maior. Setinha para cima aqui, ou tipo à direita, te diz que o volume do gás está aumentando. É um trabalho positivo, realizado pelo gás, tá? Então, cuidado, ó, o caveirão. Então, aqui olha para o gráfico, viu essa setinha apontando para cima ou para a direita, volume do gás aumentando, trabalho positivo. Agora eu vou mudar o gráfico, que aparentemente não vai mudar muita coisa para você. Vou trocar o gráfico aqui. Ó, tchuki, 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 tchuki. Aparentemente não mudou nada. Se você estiver meio sonolento e acabou de acordar agora, você fala, nossa senhora, mas tá a mesma coisa, que oreudo besta, velho. Esse gráfico aqui, professor, tá igualzinho o outro. Não, tá não. Tá parecido, mas não tá. Professor, pressão, volume. Aqui, ó, professor, pressão, volume. Aqui também pressão, volume. Mas, mano, olha para essa flecha agora. Essa flechinha aqui para baixo ou para a esquerda, depende do jeito que você está vendo aí, essa flecha para baixo me diz que o gás começa em A com um volume de 8 e termina em B com um volume de 2. Então, essa flechinha para baixo está dizendo que o volume do gás vai diminuir. Então, se eu der a pintada aqui, calcular a área, esquecer de depois, no final da brincadeira, colocar o sinal de menos, minha conta ficou toda errada. Então, quando eu for ter um exercício de gás que me dê um gráfico, eu vou calcular a área, vou dar uma pintada, vou ver uma figura geométrica, vou calcular a área e também vou tomar cuidado. Antes de falar quanto que o trabalho vale, eu vou olhar para a flechinha para ver se o volume do gás está aumentando ou diminuindo. Flechinha para cima te diz que o volume do gás aumenta, trabalho positivo. Flechinha para baixo, o volume do gás diz que está diminuindo, trabalho negativo. Tranquilo? Dúvidas aí, senhores? Dívidas, decepções amorosas? Então, meninos, olha, vamos com calma aqui, hein? Vamos ver se vocês conseguem resolver esse exemplo aqui para a gente finalizar. Temos aí, galera, 2 minutos. Não é possível, a gente vai ser tão incompetente. E em 2 minutos não vamos conseguir calcular, cara, o trabalho realizado, hein? Cara, qual o trabalho realizado na expansão do gás abaixo? Qual o trabalho realizado na expansão do gás abaixo? Eu quero calcular o trabalho realizado na expansão do gás abaixo. Eu não posso. Trabalho é P, delta V. Não, não pode. O que você vai fazer, galera? Vou dar um tempo aí para você descansar. Você vai ter que calcular a área do gráfico. Olha os erros mais comuns. O cara vir aqui e dar a pintada errada. O cara pintar errado. Tem cara que vem aqui, mano, e dá a pintada pro lado errado. Ele vem aqui e pinta isso aqui. Não, velho, para com isso. Não é isso aqui não, cara, tá? Ou o cara vem aqui e dá a pintada aqui. Mas vai dar a pintada errada assim. Não, não é isso não. Então, você tem que aprender a dar a pintada direitinho. Tá? Como é que você dá a pintada direitinho? Isso aqui é o seu gráfico, tá? Ele começa em A, começou aqui, desce até o eixo que está deitado. Termina em B. Vai lá até o eixo que está deitado. E dá a pintada. Essa é a pintada que você tem que dar. Então, essa é a figura geométrica que você vai ter que fazer o quê, cara? Calcular a área. Tem alguns alunos que enxergam um triângulozinho, igual eu coloquei de azul, e depois enxergam um retângulozinho de rosa. Pode fazer. Calcular a área de um, calcula de outro e soma. Ou, se você for esperto aí, você pode ir lá, meninos, fazer o quê? Isso, você vai calcular a área, né? Você pode virar a figura, ó, e ver um trapézio. Tem uns alunos que são mais espertos e conseguem olhar para isso aqui e ver um trapézio. Eu peguei esse desenho aqui e só fiz assim, ó. Só dei uma rodada aqui. Fiz, ó, isso aqui é um trapézio. Ó, o bebezinho, o bezinho. Ó, o bebezão, a base maior, né, assim. E aqui está a altura do seu trapézio. Cara, o trapézio é o que mais vai aparecer aqui pra gente, hein? Deixa eu fechar aqui rapidinho, galera, pra gente encerrar a conversa. Senhores, nossa conexão vai cair em menos de 1 minuto, tá?